Hoje eu queria mostrar como o DuckDB pode ajudar, a vida de quem trabalha com dados, por não exigir por ser um setup mínimo, e por não exigir a instalação de nada específico, que é uma situação que muita gente passa, muitos analistas de dados, entendeu, que passam, né, por não ter ali um SAS para fazer o input do dado, transformar e exportar, não ter um banco de dados ali direto para fazer uma ingestão, e ao mesmo tempo, né, precisa compilar dados, tratar dados, manipular dados para gerar outros arquivos já tratados que vão virar ali, né, insumo para um reporte de BI, por exemplo. E o DuckDB na versão terminal, né, o CLI, ele traz essa facilidade. Então, se eu vier aqui em Installation e mais opções de instalação, ele tem, lógico, várias versões em linguagem de programação e ODBC. Então, para quem tem familiaridade em linguagem de programação, ele tem interface para cada uma dessas aqui, mas aqui eu diria que a mais clean seria de command line. Então, dado uma situação que o analista ele conhece bastante de SQL, por exemplo, é só o que ele precisa. Então, ele baixa o executável, ou seja, não é instalado nada, é um executável que vai vir basicamente nesse formato aqui. Quando ele executar, vai abrir um terminal shell, com a visão do DuckDB. Existem N formas de se trabalhar com ele, como persistir dados, suporte para transações ACID, mas aqui eu queria focar no cotidiano ali, de uma situação que inclusive eu já passei, né, de ter que tratar ali CSV, fazer filtro, join, agregação, tratar tudo, para no final gerar um OOBT, um tabelão que ia para um Power BI, e só que na época eu fazia com SAS, então assim, tinha todo um pipeline no SAS que exportava um CSV depois. E a facilidade que o DuckDB dá é que nem todo mundo vai ter o guide para fazer esse tipo de tratamento, nem todo mundo vai ter uma interface para fazer isso, né, um banco de dados que seja. O DuckDB, então, ele vai abstrair tudo isso e vai trazer para a gente essa tela que, a partir daqui, tudo que eu quiser ler, por exemplo, de CSV, XLSX, Parquet, é como se fosse um database. Então, a leitura vai ser através de SQL puro, declarativo. Então, vou dar um exemplo. Então, meu terminal está aberto aqui, eu baixei aqui os dados de CNPJ, são bases de dados gigantescas, que normalmente, se você trata isso no Power Pivot, que seja, ou no Power Query, ou até no SAS, subir essa base aqui, por exemplo, de 14 gigas no Guide, seria um esforço muito grande de processamento. Coisa que o DuckDB consegue resolver com muita facilidade. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise exploratória nesse cara, se eu tivesse que carregar isso no Power Pivot, provavelmente minha máquina ia travar completamente, eu não teria recurso para isso. O DuckDB consegue abstrair isso dessa forma. Eu pego o caminho do arquivo, e aqui é SQL puro. Então eu consigo, como se, entre várias aspas, isso daqui fosse uma tabela no meu banco de dados. Então eu teria uma tabela estabelecimentos. Então eu pego o caminho dela aqui, aponto o caminho, vou colocar um limite 10 aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou, de novo, fazendo análise exploratória desse arquivo, não sei o que tem nele, não sei as colunas, eu consigo fazer um limite 10 e ele já me deu o retorno. Então, assim, é muito simples o uso, não me pediu instalação de nada, permissão de nada, licenciamento de nada, e entrega para o analista um, um poder computacional muito grande. Então, uma outra situação muito corriqueira é ter que compilar arquivos. Então, vamos supor, eu recebi 3 arquivos aqui, a gente pode fingir que isso aqui é janeiro, fevereiro e março. O arquivo não é tão grande, eu poderia subir isso aqui no Power BI direto, né, um por um, eu poderia subir isso no Power Pivot, depois compilar tudo ali. Só que eu posso fazer isso também no DuckDB com o SQL padrão declarativo. Então eu posso pegar o caminho do arquivo 1, e aí aqui a grande sacada é que eu tenho 10 mil registros em cada uma dessas, só que aqui o ponto é, se eu fizer dessa forma, ele vai ler um arquivo. Se eu colocar 2, ele vai ler o 2 e o 3 e assim sucessivamente. Só que ele aceita o wildcards. Então, eu tenho um padrão aqui, dados telecom, 10 mil, e só muda esse último dígito. Eu poderia simplesmente colocar até aqui e colocar um wildcard, ou seja, tudo que começar com dados telecom e terminar com qualquer coisa, eu quero fazer a leitura. Como há um padrão de nomenclatura, um padrão de esquema, ou seja, são CSVs iguais, com o mesmo delimitador, no mesmo número de colunas, por exemplo, ele vai conseguir fazer a leitura completa. Ou seja, ele juntou todos os arquivos e me resultou em 30 mil registros. Então, um arquivo de 30 mil registros. Para quem trabalha com SAS, a grosso modo, é como dizer que isso aqui seria a minha work. Então, isso aqui está sendo feito ali virtualmente. E daria também para eu criar uma tabela em cima desse arquivo. Então, se eu voltar aqui, ao invés de eu fazer um select e ele me devolver esse resultado, eu também poderia, por exemplo, fazer um create table temp
dados telecom. As, quando eu encapsulo a consulta, ele vai fazer a consulta e devolver para dentro da minha tabela. Criou? Então, se eu der um ponto tables aqui para ele mostrar todas as tabelas que eu tenho, ela já aparece. Do mesmo jeito que ele aceita o show tables, que é natural do SQL. Se eu der um show tables, ele vai aparecer ali também. Do mesmo modo que eu consigo fazer um describe table, temp, dados, telecom. Opa, esqueci do ponto e vírgula. Então, ele me dá os metadados da tabela ali, as colunas e o tipo de cada uma. Então, essa é uma facilidade que o DuckDB pode trazer, além de permitir, por exemplo, joins, agregações. Então, por exemplo, sabendo que agora eu tenho essa coluna, ou essa tabela, select from, temp, dados, telecom. Se eu jogar aqui, ele vai me trazer as primeiras 20 e as últimas 20, tudo bem. Eu consigo fazer, por exemplo, uma agregação por plano. Então, select plano, eu consigo fazer aqui a soma do faturamento, do consumo de dados, valor da fatura. Então, eu consigo fazer aqui a soma do volume de dados, soma total, from. Então, eu consigo pegar a tabela aqui, group, group by plano, e ordenar pela valor fatura decrescente. Então, tá aí. Então, eu teria uma agregação desse dado consolidado. Então, eu compilei o dado, ou seja, eu não precisei jogar isso para um Excel, salvar em uma única planilha, para depois fazer minha análise. Eu abstraí tudo isso fazendo um arquivamento, um arquivo todo, total, mais uma análise em cima desse dado. Ah, mas eu quero, então, juntar o dado, eu não quero só fazer uma tabela temporária, eu preciso, né, exportar esse dado. Então, eu trouxe para o DuckDB, fiz a minha análise e agora eu preciso exportar. Então, lógico que aqui eu só juntei os dados, não teve tratamento nenhum, mas o que eu poderia fazer para exportar? Ele também consegue fazer isso através do comando copy. Então, por exemplo, agora eu sei que eu tenho, ao invés de 3 arquivos, eu tenho uma tabela virtual de 30 mil registros. Então, agora eu quero que a minha tabela temp, aqui é o nome, temp dados telecom, ou seja, para o endereço que eu quero passar. Então, ou seja, eu quero jogar ela na mesma pasta que eu estava trabalhando. Então, eu posso colocar ela aqui, e coloco como export.csv, por exemplo. Ponto e vírgula. Beleza. Se eu for nesse endereço aqui, eu preciso ter um CSV com os 30 mil registros. E tá aqui, ó. Export.csv. Ver se eu consigo. Aqui. Tá aqui, meu export.csv. Tem que ter 30 mil registros aqui. Como é pequeno, dá pra abrir e ver. Tá aqui. Então, é bem simples. Lógico, de novo, dá uma gama de opções. Esse aqui é o básico do básico, mas que a gente pode expandir isso para outras situações. Então, é basicamente esse o poder do DuckDB. Ele vai te dar um banco de dados, um OLAP aí pronto no seu terminal, e você consegue ler todo e qualquer arquivo que tem no seu computador, fazer join. Então, se eu precisar fazer join entre um CSV e um XLSX, é a mesma coisa. Então, aqui eu vou declarar a minha tabela. Então, imagina que esse endereço que eu estou passando para ele fosse aqui um CSV e um outro fosse um XLSX. É a mesma declaração de join que a gente já está acostumado. Select, as colunas, ST1, o A, o B, que seja, e left join. E a gente faz com um outro arquivo. Então, Parquet, CSV, TXT, XLSX, a gente consegue interagir entre esses tipos de dados, esses tipos de arquivo, né? E aí, naturalmente, fazer transformação de dados que a gente também precise, cast, try-cast, tuchar, to-date, porque ele também identifica o tipo de cada coluna. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, o ID, ele identificou como índice 64. É possível a gente declarar um a um desses campos, mas ele já faz a inferência natural. Então, int, varchar, double para o consumo de dados em giga, double para o valor da fatura, o int para os minutos, e aqui como varchar porque ele está no formato, né, de mês, ano, com o mês com 3 caracteres. Então, esse é o poder do DuckDB, dá para a gente expandir esse caso de uso para N possibilidades. Então, todo o conhecimento que você tem de Excel é possível aplicar em cima de um arquivo local na sua máquina. Esse é o ponto. Então, tudo que você sabe de SQL é possível aplicar, só que ao invés de você
ter o trabalho de subir esse dado para depois fazer o tratamento, ou às vezes nem ter como fazer isso, porque, falta hardware, falta acesso, né, falta permissão, o DuckDB pode abstrair tudo isso e resolver de forma simplificada essa análise de dados.